Olá pessoal do terceiro ano da Escola Liceu de Banabiú, a disciplina de matemática. Estamos nós aqui de volta às nossas aulas e agora finalmente a gente vai começar a estudar os conteúdos do terceiro ano. A gente tinha feito algumas atividades, algumas provas de diagnóstico, tá bom? Mas agora nós vamos começar mesmo. Nós vamos começar aqui com matemática financeira, ok? Primeiro conteúdo. Se vocês quiserem estar estudando, pesquisando aí, é matemática financeira. Bom, e como a gente tem pouco tempo e o ensino à distância, a gente vai ter que estudar menos coisa, a gente fez uma seleção do que a gente vai trabalhar, tá bom? E em matemática financeira nós vamos tentar trabalhar aqui porcentagem, porque para trabalhar matemática financeira não tem como não trabalhar porcentagem, tá bom? Acréscimos e descontos sucessivos e juros simples e compostos. Então nós temos aqui essas três coisas aqui para estudar de matemática nesse primeiro bimestre e a gente espera que possa estudar tudo isso, tá bom? Fazendo aqui uma revisão de porcentagem que vocês já estudaram em outros anos, ok? Mas vamos lá. Porcentagem é o estudo de conteúdos, de quantidades matemáticas que a gente tem por base o número 100, tá certo? E toda vez que a gente falar de um certo total, a gente vai estar falando de 100%. Então, o percentual total sempre 100%. E a gente vai trabalhar também com quantidades relativas a esse 100%, que é a parte desses 100%, quantidades que não são fechadas 100%. E aí são percentuais relativos desses 100%, valores menores do que 100%. Tem o percentual relativo acrescido, que são valores mais que 100% também, tá certo? Então, basicamente, essas três ideias em relação a percentual, os 100%, parte dos 100%, percentual relativo e percentual relativo acrescido, mais que 100%. Em valores absolutos, aí nós temos aqui o valor total, que é o todo, né? Que, claro, esse todo equivale a 100%. Valor relativo, que é parte do todo, tudo bem? Que é um valor menor do que esse valor total. E o valor relativo acrescido, que é mais do que o todo, ou seja, é o todo acrescido de mais alguma parte. Tudo bem? A porcentagem é sempre a proporção direta, né? Ou seja, sempre que aumenta o valor do todo, vai aumentar os 100%, sempre que diminui o valor do todo, vai diminuir os 100%, então por isso é uma proporção direta. Como é uma proporção direta, então um dos caminhos que mais se usa para resolver porcentagem é a regra de 3 simples. Muitas pessoas calculam pela regra de 3 simples, que é um dos caminhos, mas que é um caminho muito utilizado no ensino fundamental e às vezes ainda no primeiro ano, quando se trabalha porcentagem lá. E tem os números decimais, que é uma maneira de trabalhar a porcentagem, que inclusive é o que eu gostaria de dar o maior destaque, tá bom? E que vocês aprendessem a trabalhar a porcentagem através dos números decimais. Eu vou gravar uns 2 ou 3 vídeos em relação à porcentagem, e no segundo vídeo a gente vai trabalhar especificamente porcentagem com números decimais. Aqui nesse vídeo a gente vai ver algumas atividades que envolvem a resolução através da regra de 3 simples e dos números decimais. Então vamos lá. Bem simples aqui, sem enunciado, né, sem quebra-cabeça, já que a ideia é a gente analisar a diferença entre a resolução de regra de 3 e números decimais. Então eu tenho aqui, quanto é 30% de 64 reais? Primeiro caminho, regra de 3, que é o básico. 64 reais equivale a 100%, né? O valor é 64, a porcentagem é 100%. Um certo valor desse 64, que eu não sei quanto é, equivale a 30%. Ou seja, quanto é 30% de 64? Regra de 3, direta, multiplica cruzando, 100 vezes x, 100x, 64 vezes 30, que dá 192, uma equação.
100x igual a 192. O 100 multiplicando passa dividindo. 192 dividido por 100 dá 19,2, ou seja, 19,20. Ok? Então, 30% de 64 é R$ 19,20. Isso pela Fórmula 1, regra de 3 passos. Pelos números decimais, que é indicado para o ensino médio, tá bom? Primeira coisa, pegar esses 30%, tá bom? Que está em porcentagem e transformar em número decimal. Como que eu transformo ele em número decimal? Pego 30% e divido 30 por 100, que vai dar 0,30, ou resumidamente 0,3. E para resolver, quanto é 30% de 64, basta essas duas coisas. Transforma 30% em 0,30 e basta multiplicar esse 0,30 por 64. E aí nós já vamos ter o resultado final, 19,20, ok? Ou você faz toda essa regra de 3, ou transforma 30% em números decimais, e aí multiplica por 64, que aí nós vamos ter R$ 19,20. Segundo exemplo, R$20 representa qual percentual de R$ 64? Vamos lá, caminho 1, regra de 3 básico, 64, valor total, 100%, porcentagem total. R$20, que é uma parte de 64, é igual a quantos por cento? Meio vezes os extremos, 64 vezes x, 64x, 20 vezes 100, tá certo? Que vai dar 2.000. 64 que está multiplicando o x vem para cá dividindo, 2.000 dividido por 64, 31,25, ok? Então, R$20 em relação a 64 equivale a 31,25%. Caminho 2, indicado para o Enem. Basta pegar o 20 e dividir por 64 e multiplicar por 100, e aí já vai dar 31,25, ok? Então, também através dos números decimais. E aqui eu tenho R$40, que equivale a 62,5% de um valor que eu não sei quanto é, mas que sei que equivale a 100%. Multiplica cruzando, né? 62,5 vezes x igual a 40 vezes 100, vai dar 4.000. 4.000 dividido por 62,5 vai dar R$64. Então, um certo valor, 40, que equivale a 62,5%, então o valor total é 64. Pelos números decimais, basta multiplicar 62,5%, né, dividido por 100, vai dar isso aqui, 0,625. E aí apenas pega o 40 e divide por 0,625, que vai dar 64. E o exemplo 4, quanto é 18% de 420? Também, regra de 3, né? 100 vezes x, 100x. 420 vezes 18, 7.560. Que dividido por 100 dá 75,60. Pela regra dos números decimais, transforma 18% dividindo em 0,18. E basta multiplicar o 0,18 vezes o 420 e já encontra o valor aqui, 75,60. Então assistam o vídeo novamente e tentem perceber a diferença entre resolver pela regra de 3 e pelos números decimais, ok?